Nós estamos aqui na semana de consagração da Igreja do Evangelho Quadrangular em Pompeia, e tenho certeza que você, onde você está neste momento, está também sentindo tudo que está acontecendo neste lugar. A palavra do Senhor, ela mesmo diz, onde 2 ou mais estão reunidos, ali eu estarei. Então certamente tudo que nós estamos falando, ministrando, você está recebendo também na sua casa. Apenas um pedido para você que nos assiste neste momento: seja um missionário nessa hora. Bem aqui na parte de baixo, o YouTube ele disponibiliza um link para você poder compartilhar com as pessoas. É uma setinha meio envergada e você pode clicar e ali vai aparecer as suas redes sociais. Seja um missionário nessa hora e envie esse link para alguém que precisa e necessita ouvir da palavra de Deus nessa noite, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13, está falando algo muito importante, não que nos outros textos da palavra de Deus não está dizendo nada importante, mas hoje nós vamos falar de algo muito relevante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo neste tempo. Amém, queridos? Vamos juntos compartilhar da palavra de Deus. Mateus 16, versículo 13. Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho de Deus é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês diz que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro, ele respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será também permitido no reino dos céus. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre igreja. Muitos de nós já ouvimos falar e também já falamos a respeito da igreja. Entendemos que a igreja não é um prédio, entendemos que a igreja não é entretenimento, mas nós entendemos que a igreja somos nós. Nós é quem somos a igreja. Então, quando nós falamos a respeito da igreja de Cristo nessa terra, nós estamos falando que nós somos a igreja, nós somos o representante de Cristo aqui nessa terra. E nessa versão que eu li, ela fala algo muito interessante. Ela fala sobre Jesus. Jesus, ele faz uma declaração, e essa declaração que é feita, é essa declaração que nasce sobre uma revelação de fato sobre a igreja de Cristo na terra. A revelação que foi dada ao Senhor, porque quando a pergunta foi feita, foi porque o Senhor queria ter um termômetro de quem as pessoas naquele tempo estavam crendo. Quem que as pessoas naquele tempo estavam depositando a sua fé, a sua confiança. E eles ouviram que Jesus estava sendo comparado, ele estava sendo igual, o pensamento deles era que Jesus era algum daqueles homens meros mortais, profetas, que passaram por aquele lugar. Aqui nós começamos a entender que a palavra de Deus, ela é uma palavra que traz revelação para as nossas vidas. Não conseguimos discernir as coisas espiritual com uma mente natural. E aqui a pergunta foi feita, e Pedro ele fala em nome dos 12, pela revelação de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o Cristo, ou seja, como o Messias, como o Salvador do mundo.
Sobre essa verdade que foi falada, essa revelação que foi dada para Pedro, a igreja foi firmada, a igreja foi construída, a igreja ela foi renovada. Nós podemos então ver que a igreja, ela nasce através de uma revelação. Foi através de uma revelação. Quando Jesus então disse para Pedro: não foi carne, não foi ninguém aqui na terra, nenhum ser humano que te revelou o que você está sabendo, mas de fato quem te revelou quem eu sou foi o meu Pai que está no céu. Nós não vamos discernir as coisas espirituais como a mente natural. Ter uma mente natural certamente vai trazer conflitos e confusões na nossa mente, para entender o que Deus, Ele quer para as nossas vidas, e através das nossas vidas, o que Ele vai fazer. Jesus Cristo era o aguardado de todas as nações, o libertador. Jesus é o Messias, o caminho, a verdade e também a vida. Ele ouviu de Pedro em dizer: o Senhor é o caminho, o Senhor é uma verdade. Embora muitos não creem nisso, mas o Senhor é a verdade, o Senhor é o libertador, porque o Senhor é aquele que dá a vida, e o Senhor é a vida. A igreja então, ela nasce através de uma revelação. Às vezes buscamos por revelações, para que pessoas venham revelar algo em nossa vida, mas precisamos crer que a verdadeira revelação vem através da palavra de Deus, vem através de ouvir a palavra, vem através de meditar na palavra, vem através da oração. É essa palavra que traz de fato a revelação, que vai fazer com que as nossas vidas venham a ser relevantes aqui nessa terra. Uma observação a respeito do que a palavra de Deus diz, no verso, na minha versão não fala dessa forma, mas se eu não me engano no versículo 18, está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós pararmos para observar o detalhe dessa fala deste texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se pararmos para entender, as portas não vão prevalecer, significa, a palavra de Deus não fala sobre a igreja ser oprimida pelo diabo. A palavra de Deus, ela não fala que a igreja vai ser pressionada pelo diabo. A palavra de Deus aqui não está falando que a igreja vai ser encurralada pelo inferno. Aqui está falando algo muito interessante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja. A igreja não pode ser pressionada pelo inimigo, a igreja não pode ser encurralada pelo inimigo, porque a palavra igreja significa sair para fora, fora das quatro paredes. Isso é igreja. De Jesus, Deus já sabia do tempo que nós iríamos viver, e nós precisamos, através da revelação da palavra, ir para fora. Pela internet nós estamos indo para fora, dentro da nossa casa nós podemos ir para fora, anunciar o reino de Deus para as pessoas que nós conhecemos. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não pode ficar oprimida neste tempo, a igreja precisa ser relevante neste tempo. A palavra de Deus, queridos, ela diz que eu e você, como igreja, precisamos cumprir o ID. Ouvimos muito sobre o ID, já pregamos, já lemos, já ouvimos mensagens pela internet, mas a maior dificuldade que vemos no tempo de hoje é a igreja fora das quatro paredes. Spurgeon, ele mesmo diz que a igreja não é tão relevante do lado de fora, porque a igreja tem trazido medo lá de fora para dentro da igreja. A igreja, ela precisa ser influenciadora neste tempo que nós estamos vivendo. Mas sim, a igreja, ela precisa avançar e não recuar.
Estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. O que é estabelecer o reino aqui nessa terra? É entender, eu sou a igreja. A igreja não é parede, a igreja não é a minha função, mas eu sou a igreja. E se eu sou a igreja, eu preciso estar inserido em todas as esferas da sociedade. Eu preciso estar dentro da faculdade, eu preciso estar dentro das casas, eu preciso estar no aglomerado, eu preciso estar na direção da cidade onde eu moro, eu preciso estar inserido, porque eu sou a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer, paralisar a igreja, porque a igreja foi chamada para ir para cima, para ir para fora. Não podemos recuar, precisamos avançar. A palavra de Deus nos dá o direito, e o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele diz: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem, mas eu tenho prazer naqueles que vão para cima, que avançam pelo poder do nome de Jesus, aqueles que anunciam essa palavra, estabelecendo o reino de Deus. Agora é tão interessante ouvir e falar sobre as portas do inferno não prevalecerão, e é até engraçado. As portas, elas não podem resistir à força da igreja. Colocamos a porta como um impedimento para a igreja, e ficamos passivos, ficamos paralisados. Os nossos atos e os nossos comportamentos são passivos mediante aquilo que o Senhor espera de nós. Agora é algo muito interessante, você já viu alguém agredir outra pessoa com uma porta? A gente já ouviu alguns assuntos em falar que a mulher pegou a panela e correu atrás do marido. Aqui não tem isso. Você, por favor, não quero te motivar a fazer isso agora na sua casa, fique em paz. Mas veja bem, já ouvimos falar de discussões e de brigas que voou cadeirada para tudo quanto é lado. Às vezes a pessoa pega, naquele momento, ele pega um pedaço de pau, enfim. Mas eu nunca vi ninguém agredir outra pessoa com uma porta. Porque porta não é para ser agredido, para agredir ninguém. Porta é para dar acesso. O que a palavra de Deus está falando, as portas do inferno, aquela que dá acesso, ela não vai ficar fechada, porque a igreja vai passar por ela. A igreja vai passar por ela para poder dar acesso às pessoas, para serem libertas. As portas não vão prevalecer, as portas elas precisam abrir. A igreja ela só existe para expandir, para aumentar, para crescer o reino. A igreja ela nasce através de uma revelação. A igreja ela ultrapassa as portas, ela vai para um outro lado, porque a igreja ela existe para crescer, não para diminuir. Por isso a palavra de Deus, o que o Senhor orientou, não foi recuem, fiquem paralisados, fiquem apenas na retaguarda, se defendem. Não, Ele está falando, ide por todo mundo. As portas elas não estão fechadas. Nós como igreja podemos paralisar nós mesmos, mas o inferno não pode paralisar a igreja, porque eu e você, nós somos a igreja. Onde você está aí na sua casa, dê um glória a Deus, se manifeste aí. Você é a igreja onde você está. Você é a igreja. Nós somos a igreja neste tempo. Não é uma pandemia, não é o governo, mas a palavra de Deus diz que a criação aguarda ansiosa pela igreja que se levanta e se manifesta, como a própria palavra diz. Igreja significa chamados para fora. Muitos de nós, queridos, várias pessoas, elas pensam, eu quero ir para fora do país para eu poder enriquecer. Eu quero ir para fora da cidade para eu enriquecer. Mas você é o embaixador do reino de Deus, o Senhor está te chamando. Vem para fora e anuncie o reino de Deus. Venha para fora e busque os interesses do Senhor. Não conseguimos apresentar ou representar quem nós não conhecemos. Não conseguimos representar quem nós não conhecemos. Já pensou chegar alguém na porta da sua casa para vender algum produto e falar para você, olha, aqui é um computador, e este computador eu não sei o que faz, mas eu quero muito vender ele. Esse computador, já falaram comigo a respeito dele, eu já li algumas coisas, não entendi muito bem, não sei a sua funcionalidade, mas se você vai ser muito bem assistido por ele.
Nós não conseguimos, queridos, representar aquele que nós não conhecemos. Por isso, só entende a mensagem de Jesus quem conhece Jesus. Só entende a mensagem do Evangelho de Jesus quem conhece a Jesus. Por que estou falando a respeito disso? Quantas pessoas de fato só tiveram informação sobre Jesus, mas não tiveram a revelação da palavra de fato quem é Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos que gostam de cantar as canções que nós cantamos na igreja? Quantas pessoas gostam de ouvir as mensagens que pregamos na igreja? E quantas pessoas ouvem as mensagens, cantam as canções, mas não se entregam para Jesus? Porque são pessoas que têm apenas informação, mas não receberam ainda a revelação de quem é Jesus. Jesus, ele vira para Pedro e diz: não foi nada natural que te revelou, mas foi o meu Pai que está no reino dos céus quem te revelou. O que é isso? Só entende a mensagem de Cristo aquele que de fato conhece a Cristo. Seus comportamentos mudam quando conhecemos a Cristo. A nossa vida, ela muda quando conhecemos a Cristo. Quando você de fato conhecer Jesus, as suas atitudes, as nossas atitudes vão de fato representar Jesus, e vamos ser sim uma igreja implantada aqui nessa terra. No versículo 19 fala algo: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você proibir na terra, será proibido no céu, e o que você permitir na terra, será permitido no céu. É tão bom quando nós conhecemos alguém que mora de aluguel e de repente ele chega e diz: olha, aqui está a chave da minha casa. Por que ele está dizendo? Antes eu morava no que era dos outros, hoje eu tenho acesso naquilo que é meu. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Hoje eu estou morando no que é meu. Por quê? Porque chave é para dar acesso. Chave é influência. Chave significa confiabilidade. Chave é algo de confiança, é algo de segurança. O que a palavra do Senhor está falando, que Jesus está dando para a igreja: eu estou te dando acesso, eu estou te dando influência, eu estou confiando em você, eu tenho segurança que você vai fazer, vai continuar fazendo aquilo que eu fiz aqui na terra. Quando ele diz: eu estou te dando a chave, porque chave é para dar acesso a outro lugar. E nós como igreja precisamos ter acessos a outros lugares. Nós precisamos ter acesso no meio da sociedade, em outros lugares. E quando ele diz a chave do reino de Deus, o reino significa autoridade nos céus e autoridade na terra. Jesus, ele disse aos seus discípulos: todo o poder, toda a autoridade foi me dada nos céus e foi me dada na terra. Isso significa, se eu tenho relacionamento, comunhão com Deus no reino dos céus, certamente eu também vou dominar aqui na terra. Aqui na terra eu tenho também a palavra de autoridade por onde eu faço, porque a palavra de Deus, ela diz a respeito do reino, ele é influência. Reino é o governo, é autoridade. Em outras palavras, Jesus, ele está falando: consiga tudo de volta. Agora eu preciso que vocês também façam a mesma coisa, o que eu fiz. Eu consegui fazer, mas agora chegou o momento da igreja dar continuidade ao que eu fiz. A autoridade, a chave, o acesso. Mas a pergunta é, e já disse a respeito disso: quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja somos nós. E a igreja somos nós com um propósito. A igreja somos nós com uma missão. E com um plano muito simples que o Senhor nos deixou: não recuar, mas avançar. Nós é quem somos a igreja. Queridos, frequentador não é igreja. Frequentador é um consumidor da fé. Frequentador não é igreja.
Frequentador é aquele que vem buscar algo dentro da igreja de benefício para ele, mas não vai conseguir representar aquele que deu a ele alguma coisa. Frequentador é apenas uma prótese dentro de um corpo que está em pleno movimento. A prótese, ela dá volume, mas ela não tem vida. Nós não podemos ser uma prótese dentro do corpo de Cristo como igreja, porque a prótese, ela não tem vida, ela apenas dá volume. Não podemos ser assim. Nós somos a igreja e precisamos manifestar também como a igreja. A manifestação da igreja, ela vem como família, ela vem também com os filhos, e ela vem também como um corpo em movimento. Quando falamos da manifestação da igreja, nós olhamos a igreja, nós olhamos o corpo de Cristo como uma família. E o que é uma família? É um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, vivendo em amor e vivendo em cuidado. A igreja que somos nós, quando chegamos na congregação dos santos, nós vivemos em amor e nós vivemos em cuidado. Isso é família, e isso é igreja. A pergunta que foi feita para o Senhor: como eles vão nos reconhecer? Se cantarmos bem na igreja, eles vão saber que somos seus discípulos e filhos do Senhor. Se nós estivermos bem na coreografia, eles de fato vão ver, puxa vida, como que esse pessoal é discípulo de Jesus. Se eu pregar para multidões, eles vão nos reconhecer. E a palavra do Senhor foi tão simples: vocês vão ser reconhecidos quando tiver amor uns pelos outros. Porque quando falamos de amor, nós falamos de unidade, nós falamos de família. E a manifestação da igreja vem com um amor de família. São pessoas com pensamentos diferentes, com cultura diferente, que se reúnem na congregação dos santos com um só objetivo: adorar a Deus e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Isso faz com que pessoas diferentes se tornem apenas um, com um pensamento e com um comportamento como família. A igreja de Cristo, ela se manifesta como filho. Todo filho tem o DNA do pai. O que são as principais características do pai também é vivenciada ou é demonstrada pelo filho. A igreja, ela se manifesta como filhos de Deus. Somos chamados de cristãos, porque cristãos são pequenos cristos, cópias de Cristo. Isso significa: eu faço o que o meu pai faz, eu falo o que o meu pai fala. Essa é a representatividade da igreja. Por que as portas do inferno não vão prevalecer? Porque as portas não pararam Jesus, e os filhos de Jesus certamente não vão ser parados por essa porta. Vai dar continuidade a tudo aquilo que o Pai estava fazendo. A pergunta é: nós que estamos aqui, você que me assiste, para a próxima geração, os nossos filhos na fé, os nossos filhos que temos, qual é o legado que estamos deixando para eles? Porque veio Jesus e deixou os seus apóstolos, os seus discípulos. Isso chegou até nós. E hoje, como igreja, para quem estamos passando o bastão como filho, em dizer: se eu não estiver mais aqui, essa continuidade, ela vai ser dada ou vai ser paralisada a respeito do reino de Deus? A igreja não pode parar. E a igreja, para continuar, eu preciso fazer os meus discípulos. A igreja precisa fazer os discípulos. É tão triste quando nós vemos filhos que os pais são milionários, deixam uma herança, deixam uma empresa. Quando cai na mão de um filho que não sabe administrar muito bem, porque não andou com o pai, não viu o pai fazendo, não sentiu as dores que o pai fez para construir aquela empresa, e certamente não conhecem daquela história, e por não conhecer da história, desprezam aquele lugar. Se nós não anunciarmos o reino de Deus como filho, falando de fato de quem é o nosso pai, para a próxima geração, pode ser que o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos apenas perdendo tempo, estamos apenas como espectadores, esperando um Jesus, que certamente não vamos deixar com que os outros falem sobre ele,
Porque a maior responsabilidade nossa como cristãos é, de fato, falar para os outros o que o nosso Pai fez conosco. Nós temos uma responsabilidade como filhos. Nós cantamos sobre o amor, o cuidado do Pai, mas nós não conseguimos viver de fato e liberar de fato esse amor. Falamos Jesus te ama, mas não ouvimos entre os filhos de Deus, eu te amo, meu irmão. Se a igreja, ela é família, nós cantamos sobre o amor, nós lemos sobre o amor, mas nós também precisamos verbalizar sobre este amor. A palavra de Deus, ela mesmo diz que nós seríamos conhecidos se tivermos amor uns pelos outros. E também, manifestação do reino de Deus ou da igreja como corpo. Quando falamos sobre o corpo, falamos sobre movimento. A igreja, ela precisa estar em pleno movimento. Somos diferentes, movimentando para o mesmo sentido. Quer cantar, quer dançar, quer pregar, quer ser um missionário, quer ser um mestre, quer então ter um dom, o fruto do Espírito, quer ter então os seus dons, são diferentes, mas o corpo, quando falamos de corpo, não falamos de algo que fica paralisado. Quando falamos de corpo, falamos de movimento. A igreja, ela precisa se movimentar. Eu como igreja, eu preciso se movimentar. E nós vivemos em um tempo tão pertinente, isso que vamos falar, porque vivemos um tempo onde todo mundo hoje procura uma academia. Hoje todo mundo quer ser sarado. Não é uma questão de uma religiosidade, mas as pessoas querem ter um corpo sarado, mas não a mente sarada, não o seu espírito sarado, mas quer ter um corpo sarado. E para ter um corpo então sarado, os gominhos na barriga, eu sempre costumo dizer que as minhas filhas falam a respeito de mim, que eu preciso fazer uma caminhada, essas coisas, né? E eu falo com elas assim, a minha barriga, ela é de tanquinho. Só que ela é aquela parte do bojo. Ela não é aquela parte toda, ela é aquela parte, a parte do bojo. Mas não deixa de ser. Mas nós, queridos, quando falamos a respeito disso, nós vamos para a academia para exercitar. Exercitar para que o corpo fique bem. A igreja de Cristo precisa também se exercitar. Temos vários membros que se movimentam e precisamos estar bem ajustados, recebendo o comando da cabeça que é Cristo. Mas precisamos nos movimentar. Não podemos ficar parados. Atos capítulo 17, versículo 28. Está dizendo: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Olha que fantástico isso. A igreja de Cristo, ela tem o cabeça, que é o nosso Deus, dele que parte o comando. E a palavra está dizendo, porque nele nós vivemos, nos movemos, e também nós existimos. Isso significa que nada existe fora de Deus. Nada existe ou tem vida fora de Deus. Só encontramos vida, só encontramos movimento, só encontramos esperança, só encontramos motivação para avançar em Deus. Fora de Deus não encontramos vida. Fora de Deus não encontramos motivação. Porque nós estamos aqui, porque você está na sua casa, porque você está assistindo, porque você compartilha os vídeos, porque você lê a palavra, porque você ora, porque qual a motivação? Não é um cantor famoso, não é um pastor letrado, não é alguém que tem uma performance, não é ninguém que vai revelar quem você é porque você ama a Deus. Por isso se você está movimentando, por isso a igreja se movimenta, não é por alguém famoso, mas por amor a Ele que nós nos movimentamos. A palavra de Deus diz, porque vivemos, porque movemos e existimos, só por causa de Deus. Só por causa de Deus, é só por Ele. Nós precisamos viver uma verdade, e essa verdade só vamos conseguir viver e existir através dEle. A igreja, ela precisa movimentar. A igreja precisa avançar.
Nós ouvimos de vacinas, nós ouvimos do governo, nós ouvimos todo mundo falar, mas é momento da igreja praticar os seus princípios, e não paralisar, mas avançar. Você pode, queridos, ligar para alguém e pregar, você pode enviar o link da transmissão, você pode enviar mensagens. A igreja, ela não pode parar, nós precisamos fazer algo para o Senhor. Em Paraupeba nós fizemos o projeto de ler a Bíblia toda esse ano, mais de 20 pessoas compraram a Bíblia em um ano que nós chegamos lá para o pastoreio. O que significa isso? Movimento. Nós ainda não estamos na praça, mas mais de 20 pessoas já compraram a Bíblia para poder ler. Ontem mesmo recebi uma mensagem de uma mulher lá da igreja, e ela falando: pastor, me indica 2 Bíblias, para eu poder comprar uma para o meu marido, me dê opções aí de versões para eu comprar para ele. Sabe o que é isso? Nós movemos através dele, nós vivemos por ele, a igreja se movimenta, porque quando eu leio a palavra, eu estou exercitando o meu espírito, eu estou movimentando, eu canto a palavra, eu vivo a palavra, eu movimento por causa da palavra, e tudo que está do lado de fora, que é essa praga que está no mundo inteiro, não pode paralisar a igreja. O medo não pode tomar conta da nossa vida. O medo é um estado de alerta, por isso você está na sua casa, por isso temos proteção de álcool, temos proteção de máscara, porque o medo é um estado de alerta, o pânico paralisa. Mas a palavra do Senhor também ela diz, que o verdadeiro amor, aquele que nós nos movemos, aqueles que vivemos, porque nós existimos, esse verdadeiro amor lança fora todo medo, e a igreja ela se movimenta. Eu concluo em dizer algo sobre um livro muito interessante. O tema, da semana de consagração é Atos, comportamento, os nossos atos. Mas é tão interessante se pararmos para poder falar sobre igreja. Nós falar sobre igreja, não podemos deixar de falar sobre o livro de Atos. Como vocês já ouviram aqui na segunda-feira do pastor Welbert Martins em falar que é o único livro que não tem fim, porque a continuidade sou eu, a continuidade é você. Eu sou Atos 29, você que está aí é Atos 29. Mas quando nós entendemos a respeito da igreja, nós olhamos para o livro de Atos e podemos ver no livro de Atos sobre ser definido por 3 partes. 3 partes definem o livro de Atos e também apresenta a igreja para o mundo, apresenta a igreja para toda a sociedade, apresenta a igreja de Cristo para todos. Quais são as 3 partes do livro de Atos? Primeiro, Atos 1:9 para cima, Jesus na sua ascensão. O livro de Atos apresenta aquele que esteve no nosso meio, que venceu a morte, que as portas do inferno não prevaleceram contra ele, e ele foi morar no reino dos céus, juntamente com Deus. O livro de Atos apresenta Jesus para cima. Ele também apresenta para baixo, Atos 1:8, que fala sobre a descida do Espírito Santo. De fato, a igreja que sou eu e você, ela se movimenta quando nós recebemos o Espírito Santo. Eu explico sobre isso, nós vamos falar sobre isso aqui. E o terceiro, é o que eu entendo que no tempo de hoje, que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o que este livro de Atos também nos apresenta. O terceiro é para fora, a expansão do Evangelho em Atos 8. As 3 partes, para cima a ascensão, para baixo a descida do Espírito Santo e para fora, evangelismo. De várias maneiras a igreja já tentaram paralisar as congregações. Nós como igreja, já tentaram paralisar. Muitas pessoas falam a respeito de tudo que tem acontecido nos últimos tempos. Mas de fato nós só vamos entender depois que isso tudo passar. E quando passar. Tentamos achar referências bíblicas, tentamos ver teólogos, falar sobre escatologia, é o fim do tempo. Isso então para mim, para você não pode ser surpresa, porque os filhos de Deus sabem, porque o Pai conta a história da sua vida, e o Pai já falou para nós a respeito da palavra, tudo que iria acontecer, não pode ser surpresa para nós. Mas a surpresa é a igreja
não ir para fora. A maior indignação não pode ser fiquem em casa, não podemos estar juntos. A maior indignação é a igreja não representar o Pai do lado de fora. É o que nós precisamos viver a cada dia. Antes de Deus enviar a igreja, antes dele manifestar a igreja para fora, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo. Às vezes nós pensamos, puxa vida, que ministério abençoado de A, ou que ministério abençoado de B. Eu precisava tanto disso para ter um ministério assim, ou eu precisava tanto ser dessa forma para ter um ministério assim. Mas a realidade é que a palavra de Deus ela é muito clara, e eu acho isso muito interessante, quando diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, até que eles ouvem um barulho, vem um vento, toma toda a casa, são cheios do Espírito Santo. Após ali se inicia de fato a representatividade da igreja por todos os lugares. Às vezes queremos representar alguém que até mesmo não temos ele embutido dentro de nós, e é o Espírito Santo. E é tão interessante quando a palavra de Deus ela diz em Atos 2, capítulo 1 e 4, quando a palavra de Deus ela fala sobre dois elementos citados, aquilo que aconteceu para que a igreja venha se manifestar do lado de fora, para que a igreja venha ser relevante do lado de fora, para que a igreja de fato venha sair para fora das quatro paredes e ter atos e comportamentos relevantes a respeito do Senhor. É citado sobre o vento e é citado sobre o fogo. E é tão interessante isso. O vento nós não vemos, mas nós sentimos. O vento não consegue ficar preso, ele sopra, ele não é domesticável. Deus, ele se manifesta também através do vento dele sobre a nossa vida. E é tão interessante quando fala do vento e do fogo, porque às vezes pessoas, elas sentem a presença de Deus, elas buscam a Deus, mas elas não fazem aquilo que Deus está pedindo para fazer. Por que disso? Porque apenas recebe do vento, e não do fogo. Explico. Quando aqui cita vento e fogo, se nós levarmos para uma questão prática, e entender, que quando em uma floresta há um incêndio, a dificuldade de parar o incêndio é por causa do vento, porque por si só vai ficar queimando, mas o que faz alastrar o fogo é o vento. Isso faz com que todos estavam reunidos, veio um vento sobre aquele lugar, um barulho sobre aquele lugar, ficaram cheios do fogo do Espírito Santo, aquele vento soprou e hoje chegou até nós os atos de comportamentos pelo Espírito Santo, homens que foram usados. Por isso precisamos, queridos, ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para a igreja ir para fora. Não podemos ficar sem o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela se move através do Espírito Santo. O valor que damos ao Espírito Santo muda a nossa vida. A igreja precisa crescer em número, mas também em influência. A igreja precisa crescer em número. Quanto mais pessoas dentro da casa de Deus, é menos pessoas dando trabalho lá fora. Quanto mais pessoas sendo discipuladas, é menos pessoas ou sendo usadas pelo inimigo das nossas almas. Quanto mais pessoas na casa de Deus, é menos pessoas dando trabalho à sociedade. E se pararmos para observar, a palavra de Deus, que nos deu o governo, pediu para poder cuidar dos órfãos, das viúvas, para poder invadir a terra. E sabe o que eu e você como igreja estamos fazendo? Estamos esperando do governo algum projeto, algum plano de ação, para poder atender essas pessoas. A Bíblia não fala que a responsabilidade seria do governo. A Bíblia fala que a responsabilidade seria da igreja. A responsabilidade não é de um plano de governo de adoção, não é de um plano de governo dos órfãos ou viúvas, não é um plano de governo para aqueles que estão carentes, mas a palavra de Deus mesmo diz, vocês vão cuidar de todos eles. Por isso que eu digo, a igreja, ela precisa se manifestar. Se as portas do inferno não prevalecem,
significa, eu estou com a chave que é a autoridade, você está com a chave que é a autoridade, então é momento de abrir essa porta e dar acesso para pessoas passarem por ela. Os drogados vão passar por ela e vai encontrar Jesus, as prostitutas vão passar por ela e encontrar por Jesus, os homossexuais vão passar por essa porta e vão encontrar por Jesus, porque a autoridade está sobre a mão da igreja. A autoridade está sobre as mãos da igreja. O número de pessoas vai aumentar, mas a igreja precisa ser influente. Você que me ouve dentro da sua empresa precisa ser influente. Estamos com o planejamento, pastor Ricardo, de andar 31 dias em janeiro com a Bíblia na mão. É uma loucura. Mas quantas pessoas na nossa cidade andam armado? E também achamos que isso é uma loucura. A palavra de Deus, ela mesmo diz, e eu coloco isso para a igreja de Cristo: por mim mesmo eu mantenho o juízo, mas se é por Cristo eu faço loucura. Porque se o meu Pai, que é Jesus, fez loucuras, eu que sou filho, eu preciso copiar o meu Pai. E eu é quem sou a igreja, representante legal dele aqui nessa terra, e precisamos fazer algo relevante. Deus vai te pedir para fazer algo para Ele. Eu não sei o que. Não sei se é pegar um violão e cantar na praça. Eu não sei se é de andar de bicicleta pela cidade com megafone. Eu não sei o que é, mas o que eu sei é que a igreja precisa ir para fora. O que eu sei é que a igreja precisa avançar. Tem as marchas por todo o país, tem marcha disso, tem marcha daquilo. Nós podemos ver agora em dezembro, onde foi a legalização na Argentina sobre o aborto. Todo mundo junto, toda uma aglomeração, todo mundo sem máscara. As mulheres sem blusa, estavam ali comemorando a morte. Vamos poder matar, nós vamos poder tirar vidas. E aonde a igreja está? Onde a igreja está manifestando? Compartilhando vídeos. Meu Deus, tem misericórdia. É hora de ir para cima, é hora de fazer o que o Senhor mesmo nos pediu como igreja: ir para cima, anunciar o reino. Eu gostaria que a igreja fosse para cima. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Postamos muito mais, falamos muito mais de tragédias. Por que você não grava um vídeo aí e posta falando sobre o amor de Deus? Enquanto as pessoas estão postando vídeos falando da morte, em vez de ficar comentando o murmúrio dentro da igreja. Você viu na Argentina? Você viu o que está acontecendo? Grave um vídeo, fale do amor de Deus, fala sobre vida, seja influente, começa a falar do amor de Deus, envie para um número maior de pessoas. A palavra de Deus está falando para a igreja ser influente neste tempo, e é isso que precisamos ser. Eu fico, queridos, muito pensativo a respeito dos tempos que nós vivemos hoje, muito pensativo sobre isso. Pessoas procuram muito por performance, por palavra bonita, mas a igreja, ela tem que ir para cima, ela tem que fazer aquilo que o Senhor pediu: pregar e anunciar o evangelho. Esses dias, há alguns meses, Deus tem me dado algo. Eu pedi para Ele: eu preciso que o Senhor me dê algo diferente, eu preciso fazer algo para o Senhor diferente. Eu não posso ser comum, eu não posso ser igual, eu preciso ser diferente, porque o meu Pai Jesus foi diferente, e eu sou a igreja. E todos os lugares onde eu vou, eu estava no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, e ali chegou um rapaz pedindo algo para comer. Eu comprei, levei para ele na porta. Eu falei: posso orar por você? Na Afonso Pena, um monte de gente passando, levantei a mão, falei: Senhor, abençoe a vida dele. Orei alto, mas tem que orar alto, irmão, tem que falar alto. Orei alto para ele naquele momento. Aí fui para Sete Lagoas, estava eu, minha esposa e minhas filhas. Um cara pediu, comprei para ele também. Deus tem que me prosperar, porque se for para poder pagar lanche para todo mundo que pede, haja oração, hein? Jeová Jireh me prospere. Então, queridos, veja bem, outro pediu, comprei, coloquei na mão dele. Posso orar para você? Comecei a orar alto, não passei. O meu carro, ele deu um problema, fui na oficina. Quando eu fui pagar: eu posso orar para você? Posso. De 15 em 15 dias, eu estou indo na oficina, porque o dono de lá diz: eu reúno todos os meus funcionários para o Senhor orar para a gente aqui. Ele nem é cristão. Sabe o que é isso, queridos? Eu não preciso de uma plataforma, eu não preciso de um microfone, eu não preciso estar bonitinho. O que eu preciso é representar Jesus onde eu estou, é na escola onde eu estou, é dentro da faculdade, é na empresa, é na oficina, onde eu estiver, eu preciso representar Jesus. Precisamos representar Jesus. Precisamos deixar de ser aquele que aplaude, para ser aquele que é aplaudido que faz.
precisamos deixar de ser aquele que diz, está tudo muito bonito, para falar, eu preciso fazer o que você faz, porque eu vejo Jesus em você. A igreja precisa se manifestar. Como? Não tem métodos. 3 dicas para a igreja se manifestar. Não, está aqui. Leia, ore, e Deus vai te dar estratégias para ser relevante lá fora. Não é 3 pulinhos para poder fazer. Não é 4 dicas para fazer. Olha, eu vou te dar 3 dicas do livro tal. Não, leia a palavra. Se entendermos que a palavra do Senhor, ela diz em Romanos capítulo 10, que a fé ela é aumentada através de ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Fique firme, vamos para cima como igreja, e quero que você, após a transmissão, envie mensagens de amor para um número maior de pessoas que você puder, e fale de Jesus, porque a igreja, ela precisa ir para fora das 4 paredes. Amém, queridos? Você aí na sua casa, nós queremos orar neste momento, queremos orar e pedir ao Senhor para que esse reino venha estar em movimento, e nós somos a igreja precisa se manifestar. Se manifestaram falando da morte, se manifestaram fazendo passeatas de pessoas drogadas, fizeram tantas coisas. Nós precisamos também demonstrar quem nós amamos. Se movemos, se existimos e vivemos, é por alguém, é por Deus, e a igreja precisa se manifestar. Comece a orar aí na sua casa, comece a falar com Deus neste momento, comece a falar agora com Deus o que está no seu coração, comece a pedir para Deus te mostrar os caminhos onde você precisa passar, comece a falar para Deus agora, meu Deus, eu preciso ser igreja fora das 4 paredes, usa a minha vida, onde eu vou, eu preciso que o Senhor venha falar comigo, toque em meu coração. Nós ouvimos muito falar a palavra de Deus quando ela diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quantos vídeos de pessoas orando e pessoas sendo curadas. Seja você usado por Deus nessa hora, seja você usado por Deus e comece a orar pelos enfermos, comece a anunciar o evangelho a todos. É a toda criatura que o ID está dizendo, é a toda criatura que o Senhor está nos orientando. Nós, com os nossos atos, com os nossos comportamentos, vamos começar a anunciar a Jesus. Anuncie Jesus a todos. Comece a orar na sua casa. O Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai fazer de você um missionário através da palavra. Pregue a palavra dentro do tempo, fora do tempo, em todo tempo. É tempo de anunciar o reino, é tempo de anunciar a palavra de Deus, é tempo de fazer algo para o Senhor. Ele vai te usar. Rebalaba chore canda balaba siri canda balaba laba chore canda balas.